Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus por esta noite, uma noite maravilhosa na presença de Deus. Como a Soraya bem mencionou, né? Nós viemos aqui para prestar o nosso culto ao Senhor. Mas o Senhor é tão bom que Ele se revela a nós, não é mesmo? Nós que somos enriquecidos e abençoados por Deus. Quero nesta noite compartilhar com vocês uma palavra. Desde o início do ano tenho meditado nesta palavra e chegou um momento, né, de ministrar aqui sobre a vida dos irmãos. Uma palavra, olha só, que o Senhor me direcionou ao título: Chamados para multiplicar. Amém? Então, se você puder aí, fala para esse irmão que está do seu lado. Você é chamado para multiplicar. Agora fala para você mesmo: eu fui chamado para multiplicar. Amém? Então vamos à palavra aí. Primeira palavra, vamos ter duas referências aqui. Gênesis 1:27, que diz o seguinte, ó: assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Quantos tomam posse dessa palavra aí? Os casais já estão olhando assustados assim, né? Meu Deus, o que vai vir aí pela frente? Mas guardem essa palavra, amém? Então nós fomos chamados por Deus para multiplicar. E eu estava aqui refletindo, né, nesses dias sobre as atribuições de Deus. Quando a gente reserva aquele momento para adorar ao Senhor, normalmente a gente começa a declarar a grandeza de Deus, quem Ele é, né, como Deus soberano. E os atributos de Deus é aquilo que é pertinente ao nosso Deus, de virtudes, de qualidades, digamos assim. Então, se eu perguntar aqui, quem é Deus para você? Qual é uma virtude de Deus que você reconhece, que você louva, que é presente na sua vida? Então, a gente vai ouvir: olha, o meu Deus é bondoso comigo, o meu Deus é fiel comigo, o meu Deus é um Deus criativo, é um Deus amoroso, é um Deus generoso. O que mais? Misericordioso, pacífico, longânimo. Esse é o nosso Deus. Mas também tem um atributo de Deus. O nosso Deus é um Deus multiplicador. Ele parece que gosta, né, de fazer as coisas o quê? A gente cantou aqui: enche-me, Senhor, enche-me até transbordar. E Ele fala mesmo: olha, eu darei o meu espírito a quem pedir sob alguma medida. Foi assim que Ele falou? Não, Ele falou: eu darei o meu espírito sem medidas. Eu quero encher, eu quero multiplicar. E nós temos um exemplo clássico disso, né? Se nós olharmos ali, quando nós olhamos para o Evangelho, que essa atribuição de Deus, ela é tão reveladora sobre as nossas vidas, que o próprio Jesus, Ele revelou essa atribuição. Então, se vocês se recordam aí, quais foram os dois episódios iguais, né, que Deus fez uma multiplicação através de Jesus? Nos Evangelhos: pães e peixes. Então a palavra diz ali sobre duas vezes, né? Uma multidão que ouvia Jesus e que passou o dia inteiro ali ouvindo Jesus. E já tinham se fechado, né, os comércios, os poucos que existiam na região. E eu estava assistindo The Chosen, né? Quem assiste talvez compartilha dessa sensação, porque quando você assiste algo, aquilo fica vivo na sua mente, você se coloca lá no lugar. Eu falei: meu Deus, imagina, né? Uma multidão ouvindo Jesus. E passa a hora, eu não quero sair daqui, eu quero ficar aos pés de Jesus, eu quero ouvir mais de Jesus, mas a barriga começa o quê? A roncar, né? A humanidade, a carne começa a dar os seus gritos. E ali só tinha um menino, que a palavra diz que ele tinha 5 pães e 2 peixes. E ele entrega aquilo aos discípulos. E os discípulos levam a Jesus. E eu imagino, né, que os discípulos falaram: meu Deus, o que esse homem vai fazer? O que o mestre pode fazer numa situação como essa? Não tinha iFood, não tinha que mais? Uber Eats, não tinha nada de facilidades, era o deserto.
Então, o que ele vai fazer? Aí Jesus revela que ele é Uber Eats, que ele é iFood, que ele é o que nós precisarmos, né? Jesus realiza ali um dos milagres, assim, que eu acredito que quem viu, aquilo jamais apagou da mente. 5 pães e 2 peixes serem transformados em mais de 5.000, que deu para alimentar uma multidão, e ainda a palavra diz que sobrou. Por isso nós podemos dizer que o nosso Deus é um Deus de abundância. Vocês concordam? Então a bênção de Deus, ela está sobre nós, como nós lemos aqui. Sejam férteis. O Senhor os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Então, o Senhor nos entregou a fertilidade. Claro que aqui, né, a gente lembra do contexto, né, de ser fértil biologicamente, de gerar a humanidade. Mas também, quando nós entendemos que o nosso Deus é um Deus criativo e compartilhou com a gente a capacidade de criar, nós podemos dizer que o Senhor nos deu a fertilidade da criação, do inventar, do criar. E se nós olharmos, gente, tudo que o Senhor deu ao homem de inteligência, cada dia a gente fica mais abismado, não é? A palavra de Deus diz que, em Daniel, se não me engano, né? Que a ciência se multiplicaria. Olha como Deus é o Deus da multiplicação, né? Então, aquilo que começou numa ideia, num estudo, a lei da física, né, que foi criada, de repente nós estamos aqui porque foi se multiplicando um saber, foi se multiplicando a criação, e nós podemos desfrutar. Então, o Senhor nos deu a capacidade da fertilidade, de pensar, de imaginar, de criar, e a multiplicação disso, Ele também colocou sobre nós, que é a expansão daquilo que nós criamos. E aí, a gente vai ter uma outra referência para dar continuidade, que eu vou pedir para passar aí o slide, que é a parábola dos talentos. Quantos conhecem essa parábola? Mateus 25, verso 14 ao 30. Então, se vocês puderem me acompanhar, eu vou ler aqui, tá bom? Veio também um que tinha, ou melhor, deixa eu ir desde o início, né? Fala sobre o reino de Deus. Então, o reino de Deus será também como um homem. Acho que tem que voltar, Ivan. É o verso 14. Tem? Pode colocar aí do 14, Mateus 25, a partir do 14. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um, o Senhor deu 5 talentos. A outro ele deu 2. E a outro ele deu 1. E olha só o que diz a palavra. A cada um, o Senhor deu de acordo com a sua capacidade. Então esse Senhor, ele seguiu de partida na sua viagem. Ele confiou aos seus servos os talentos. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Multiplicou. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. E o que tinha recebido 1 talento, saiu dali, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, olha o que eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, no muito te colocarei. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Agora a partir do 22. Veio também o que tinha recebido 2 talentos. E ele disse: olha, Senhor, o Senhor me confiou 2 e eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Que mais? Você foi fiel no... Eu porei sobre... Muito. Venha, participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento. E esse aqui, olha o que ele disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí, escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence.
Ele devolveu um talento. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele, entregue para aquele que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas ao quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu acho que é uma das parábolas mais pesadas, assim, né? Que Jesus vem se referindo ao reino dos céus. E como toda parábola, Jesus ele trazia uma aplicação. O que isso significa? E a gente percebe, vai tirando aqui algumas impressões nessa palavra. E a primeira coisa que me chama a atenção é que não tem meio termo. Tem meio termo nessa parábola? Não tem. Ou é bom e fiel, ou é mau e negligente. Então o Senhor diz, olha, aquele que investiu, mais será dado. Mas aquele que tratou com desdém, esse ainda perderá o que recebeu. A diferença é que 2 eram bons e fiéis e 1 era mau e negligente. Também a gente percebe que eles conheciam o Senhor, mas 2 tinham uma leitura sobre quem era o seu Senhor, né? Eles sabiam, olha, ele é exigente. Mas o que eu faço com essa exigência? Eu vou trabalhar para corresponder. Esse que viu a exigência do seu Senhor como severo, o que ele faz? Tomado pelo medo, escondeu. Então essa parábola, ela nos desperta para uma certeza. Que aqui a palavra por si só, ela diz a nós que somos servos do Senhor. Porque ambos eram servos, os 3 eram servos. E os 3 conheciam. Então eu tenho certeza que o Senhor está falando com todos os seus servos que os conhecem. O Senhor diz, olha, como servos, vocês serão cobrados pelo que vocês estão fazendo com seus talentos. Bom, o talento que Jesus estava se referindo na época era dinheiro mesmo. Pelo que eu estudei, né, fala-se que um talento naquela época representava, sabe quantos anos de trabalho? De trabalhador comum? 15 anos de trabalho. Era muito ou era pouco? Por mais que aquele que diz, eu recebi 1, ele recebeu muito. Porque um talento se refere a 15 anos de trabalho. E aqui na parábola mesmo, Jesus, ele traz a explicação de que os talentos se refere às capacidades, às habilidades. O talento se refere aos dons que precisam estar em movimentos. De atributos que o Senhor nos concedeu, de oportunidade que como servos do Senhor aparecem sobre as nossas vidas. E que Ele vai requerer a multiplicação. No reino dos céus as coisas acontecem por fé, certo? Então se eu creio, eu faço. E uma coisa é certa, o Senhor se responsabiliza da sua palavra. Então a lógica é simples. Pega o seu talento, investe nele. Porque quando eu for colher, eu ainda te darei mais. Você será chamado de bom e fiel. Mas se quando o Senhor vier e eu disser, é que o Senhor é um Senhor que eu tenho medo, o Senhor nos chamará de servos maus e negligentes. E quando a gente pergunta sobre talento, né, fala sobre talento, muitas vezes as pessoas falam, meu Deus, mas que talento eu tenho, né? Qual é o talento que eu tenho? Tem até uma imagem aí, pedi para eles passarem. Acho que é a próxima. É uma pergunta. Qual é o seu talento? O que o Senhor te entregou? Tem gente que fala, eu não tenho talento. Meu talento é dizer que não tenho talento, né? Eu fico imaginando, né, que Deus,
ele nos mostra o poder dele, daquilo que é na nossa natureza. O Senhor concedeu a homem e mulher a capacidade de gerar. Juntos, homem e mulher pode gerar um filho? Pode, a não ser que tenha alguma disfunção, mas de modo geral é possível gerar. Está ali, está na natureza. De fato está dado. Mas quando nasce uma criança, o que compete ao pai e à mãe? Cuidar, zelar, trabalhar ali, né? A não ser que tenha aquele pai e mãe que fala, vou enterrar, né? Quero ver não. Mas, naturalmente, pais saudáveis entendem que eu vou zelar daquilo que foi a natureza, que Deus me deu. Da mesma forma são os talentos. É algo que está na natureza de cada um, que Deus concedeu a cada um. Quando a gente fala de habilidades, de dons, a gente até menciona, né? Existem os dons naturais, as habilidades naturais. Eu acho tão bonito, né? Tem pessoas que têm uma habilidade natural da comunicação. O seu temperamento, as suas experiências de vida fazem com que sejam bons comunicadores, mais extrovertidos, conseguem argumentar, bons evangelistas, bons mestres, né, que têm a capacidade de abstrair um conteúdo, de entender e passar adiante. Talentos naturais de manusear algo. Tem pessoas que têm um talento, gente, para cozinhar, é ou não é verdade? Mulheres, quantas têm o talento aí? Dona Ney, minha sogra tem, ó. Cadê minha mãe? Daiane. Os talentos naturais, que vão sendo, claro, aperfeiçoados, mas a gente percebe que está ali. Até mesmo a história de vida de uma pessoa, aqui nós temos inúmeros exemplos, que até a história de vida, os acontecimentos que não foram agradáveis, quando a pessoa se converte, aquela experiência é uma bagagem que vai contribuir para o seu talento, a sua chamada. No reino de Deus é assim, tudo pode ser transformado e multiplicado, e é um talento. É a habilidade, é a oportunidade que Deus nos dá para, como servo, nós fazermos a sua vontade. A gente pode falar dos dons espirituais, aquelas pessoas que são mais sensíveis aos mistérios de Deus, a sonhos, a visões, a cura. Sem contar nos talentos naturais mesmo, né, que de forma geral nós encontramos na sociedade. Mas a questão é, por que 2 ativaram o talento e 1 enterrou? Então existe aí uma diferença nesses 2 perfis, né? Vamos recordar aí. O mau e negligente, o que ele teve? Medo do seu Senhor. Insegurança em investir. Comodismo. Ele se esquivou dos custos. Eu fiquei pensando sobre isso, né? Porque esse daqui, eu vejo assim um perfil preguiçoso também, procrastinador. O que eu faço com esse outro? Amanhã eu penso, né? Amanhã eu vejo. É só um, né? É só um. Ele deu 5 para o outro, só tem um. Então ele tinha já o medo do seu Senhor. Eu também vejo como aquela pessoa que fala assim, investir, olha para o bom e fiel e fala, isso dá trabalho, tem custo. Quem aqui, não vou fazer essa pergunta, mas responda aí para você. Quem já fez um investimento? Seja na sua empresa, no seu negócio. Vou falar, né? Ô Nelson, como que é? Você tem que chegar, você tem que conversar com um vendedor, tem que ter uma negociação, tem que ter relacionamento, né? Tem que ter relacionamento, você tem que ir, É um custo? É. Você tem que ir, você tem que interagir. Você tem que deixar o seu tempo só seu para cuidar de algo que é muito maior, que envolve outras pessoas. Aí eu vou falar, dá dor de cabeça? Dá dor de cabeça. Se a gente parar para pensar nos custos, custa gerenciamento, custa administrar. E aí vem aquela voz que diz, é melhor você enterrar, deixar guardadinho lá. Medo de sofrer. Vai que dá ruim.
vai que o Senhor me castigue porque eu não usei o direito, o quê? O talento. Agora, Jesus fala para esse: você é mau e negligente. Mal é mal, né, gente? É um coração condenável. Sabe por quê? Porque ele foi egoísta. Ele poderia ao menos ter dado para os pobres, ter feito alguma coisa com esse talento. Eu vou doar, né? Aí quando o Senhor chegar, eu falo o que para ele? E ficou na minha mão, Senhor, eu fiz aí uma doação. Mas não, gente, é egoísta. O que faz com o talento? Enterra. E eu nem vou falar sobre aquelas pessoas que falam assim: eu nem vou mostrar que eu sei cantar, porque vai que fiquem me chamando para eu ter oportunidade para cantar na igreja. Eu nem vou mostrar que eu conheço um pouco a palavra, porque vai que já me chama para ser professor da EBD, né? Eu nem vou falar que eu levo jeito com criança, porque vai que me chama para ficar com as crianças lá na salinha. Olha só, a gente acha que está longe da gente, né? O mal e negligente, com o talento que quem deu? Deus. Em todas as áreas da nossa vida. Estou citando a questão de igreja, né? Como foi ministrado aqui, de membros. Porque o membro ele tem que ter função, né? E o Senhor deu, não adianta falar que não deu, porque a palavra diz que no reino dos céus, ao menos um talento, cada um recebeu. Agora os dois, bons e fiéis, eles fizeram o oposto. Olha lá, eles foram destemidos, correram riscos, claro. Vamos lá, vamos investir, vamos negociar, vamos ver qual é o melhor banco, né? Vamos conversar lá com o gerente, descobrir qual é o melhor investimento. Eu vou dar a minha, como é que chama? A pessoa que tem essa habilidade, na fala, na negociação, persuasão. Vou trabalhar em cima disso, porque eu quero ver crescer isso. Então, ser destemido, agiram com coragem e sabedoria e responsabilidade, porque negligência é o oposto, né? E eles tiveram essa perspectiva de multiplicação, porque eles faziam uma outra leitura do seu Senhor. Apesar do meu Senhor ser esse Senhor que vem prestar contas, eu sei que Ele é generoso. Eu sei que Ele é amável. O que mais? Eu sei que Ele é misericordioso. E eu sei que Ele está comigo. E as promessas dEle vão se cumprir. Então, a gente observa duas mentalidades. E aí, eu lembrei, né, de uma pesquisa realizada há alguns anos, que caminha já há alguns anos esses tipos de pesquisa, mas às vezes dá um boom, né, em um livro que se torna best-seller e se torna mais conhecido. Vocês já ouviram falar do mindset? Mentalidade de crescimento, mentalidade fixa? Já ouviram falar? É um termo, né, que é utilizado muito dentro da psicologia, onde eles fizeram um experimento, uma pesquisa, para descobrir o que levava pessoas a serem tão bem-sucedidas no que elas fazem. Pessoas que têm sucesso, pessoas que são mais contentes, que têm mais saúde emocional, bem-estar, mais senso de realização, em comparação a pessoas que estão sempre naquele ciclo de ruminação, de angústia consigo mesmo, de culpa, de vitimismo, de paralisia na vida. E eles descobriram que apesar da vida, muitas vezes a gente fala: nossa, fulano foi privilegiado, ele teve uma estrutura familiar melhor, ele nasceu em um... Não é assim que a gente justifica, gente? Nasceu em Londres, né? Já estava ali pertinho das melhores universidades. Às vezes a gente quer justificar algumas coisas. Mas essas pesquisas mostram que os fatores externos, apesar de contribuírem para o sucesso de alguém, não é determinante. Porque tem muita gente que tem condições externas excelentes para desenvolverem, crescerem na vida, mas elas continuam o quê? Estagnadas. Consigo mesmo. Enquanto outras pessoas que, apesar de condições abaixo do que se espera para uma vida de desenvolvimento, elas conseguem chegar às suas realizações. E aí eles descobriram que isso tem a ver com a mentalidade, com o modo que a pessoa acredita sobre si
e acredita sobre a vida. Pode passar aí pra gente o slide? Então, as pessoas que têm uma mentalidade fixa, pensa num móvel fixo. O móvel fixo, ele não sai do lugar. Então tá tendo goteira, mas vai molhar o móvel porque não sai do lugar. E o móvel, que é móvel mesmo, que se movimenta, a gente pode fazer alterações, né? Então a mentalidade fixa, a pessoa pensa que falhas são sinais de que não funciona mesmo. Ah, tá vendo? Eu tive uma falha. Tá vendo? Ah, isso não vai dar certo não, desisto. A mentalidade de crescimento são pessoas que pensam assim, olha, eu falhei, mas eu acredito que eu posso aprender com isso para crescer, desenvolver. A mentalidade fixa diz, se eu sou falho, é porque eu não sou bom. Se deu ruim essa prova, é porque eu não nasci para isso mesmo, é melhor, deixa para outro, né? Agora, a outra mentalidade diz, quando eu falho, eu aprendo. Eu sou ameaçado pelo sucesso dos outros. A mentalidade fixa, ela sente inveja do sucesso do outro. Ela sente inveja, por quê? Porque inveja é uma emoção humana. Que assim, eu queria estar nesse lugar aí, eu não estou, ai que dor, ver o outro crescendo, ver o outro desenvolvendo. Então, são pessoas que se sentem ameaçados pelo sucesso do outro, do colega de trabalho. O outro pensa, eu sou inspirado pelo sucesso do outro, eu admiro, eu aprendo. A mentalidade fixa não gosta de ser desafiado. Tudo vê como uma afronta. Ai, está me testando. Agora a mentalidade de crescimento diz, eu amo desafio, eles me ajudam a crescer. A mentalidade fixa diz, quando eu me frustro, eu desisto. A mentalidade de crescimento diz, eu gosto de experimentar coisas novas. A outra diz, experimentar coisas novas é muito arriscado. A outra diz, quando eu me frustro, eu persevero. Vamos lá, né? Levanta, tenta de novo. A mentalidade fixa, ai, não se dá bem com crítica. Feedbacks são críticas e é destrutivo. Ah, se é para ouvir crítica, é melhor eu nem... Um dia eu ouvi de uma pessoa assim, irmã Milton. Ah, sabe por que eu não vou fazer faculdade? Eu falei, não, por quê? Só de pensar no TCC, só de pensar que tem uma bancada que fica olhando pra gente, avaliando e julgando, não tenho paciência com isso não. Então vê os desafios, até os feedbacks como algo que é afrontoso para si. Agora a mentalidade de crescimento pensa que é construtivo, ainda que me doa, ainda que às vezes eu não concorde, mas eu estou aqui para crescer, para aprender. Eu não consigo aprender tudo isso. Eu falo porque eu não preciso escutar, eu já sei. A mentalidade fixa, ela não espera o outro, ela quer só falar, não tem espaço para ouvir. Isso aí eu já sei, isso aí que a Evelyn está falando, passa logo porque eu já sei, porque eu já ouvi. Ela está falando errado. Né? A mentalidade fixa fica, ai meu Deus, eu já sei, coisa chata. Já aprendi. Não tem paciência, né, com quem está começando e quer contar, compartilhar o que aprendeu. A outra diz, eu me calo quando eu estou escutando. Eu posso aprender a fazer também o que eu quiser. Eu posso aprender. Gente, eu achava... A primeira vez que você pega num volante, numa direção de um carro. Meu Deus. Para mim aquilo é um terror. Você não sabe se você se concentra na direção, o que mais? Trocar a marcha, né? Ou se você mantém viva as pessoas que estão na rua. Então, para onde eu olho? E minhas primeiras aulas foram com meu marido. Então, vocês imaginam a pressão. Meu cérebro, como diz o Brian, bugou, né? Não tinha mais função. E eu falei para o Vando, eu falei, como se faz isso? Como o ser humano consegue fazer isso? E é interessante, né? Que eu lembro que a primeira vez eu falei, gente, isso é impossível. Eu não nasci para isso. Não nasci para isso. E aí, né, o Vando foi conversando. Não, a primeira vez é assim. Depois de um tempo, né? Calma, é assim. Mas na hora ele ficou com medo de morrer. Calma, né? E aí você vai entendendo que o nosso cérebro, ele é tão engenhoso, que as primeiras vezes é difícil mesmo, mas tem
uma memória motora que daqui a pouco você nem pensa mais. E como dizem, né? Olha, tem dia que eu dirijo e eu nem lembro que eu estou dirigindo. Eu não cheguei nessa fase ainda, mas um dia eu chego. Diga amém. Né? Agora ainda tem que ficar, opa, mano, me ajuda, tá vendo alguém? Né? Mas é uma coisa interessante, assim como andar de bicicleta, assim como nadar. Se não tem algo específico, né, que impeça isso, todo ser humano tem capacidade. Mas às vezes a gente coloca limitações porque foi difícil a primeira vez, a segunda, né? Me diga que eu sou inteligente. Então a mentalidade fixa, ela precisa ouvir determinações, porque ela quer o tempo todo provar a si mesmo. E isso é horrível quando a gente quer provar algo para nós mesmos. A gente entra numa neurose da comparação com o outro. Agora a mentalidade de crescimento é: meu esforço e atitudes determinam minhas habilidades. Eu entendo que eu posso desenvolver, que eu posso me esforçar para as coisas acontecerem. Porque tem gente que pensa que é assim, ó. Se tem que fazer esforço, não sei se vocês já ouviram essa frase. Se tem que fazer esforço é porque não é para ser. Já ouviram essa frase? Gente, é mentira de Satanás essa frase. Porque tudo na vida é esforço. Relacionamento é esforço, amizade é esforço. Tudo é esforço, nada é de graça, nada é dado. A não ser os gênios, né? Às vezes você vê aqueles casos excepcionais do menininho que sabe contar. Mas tem outras áreas que ele tem que se esforçar. Mas qualquer ser humano comum, esforço é o que marca a nossa vida. Erros é o que marca a nossa vida. Frustração é o que marca a nossa vida. Tantos escritores, né, que falam isso. Olha, para eu conseguir escrever uma página, eu rasguei 10 páginas. E a gente lê lá, a gente fala, tá vendo? É tão fácil para ele e para ela. Obrigada. É tão fácil para ele e para ela. Será? A diferença é que uns enxergam diferente. Enxergam os fracassos como ponte para eu perseverar mais. Enxergam até as críticas como, deixa eu fazer uma avaliação mesmo, se onde faz sentido isso faz parte, é assim mesmo. É difícil alguém... Um tempo atrás também conversei com uma pessoa que falou, não consigo trabalhar não, misericórdia. Chefe pegando no meu pé, não aguento. Então vai ficar difícil, né? Porque todo lugar, todo trabalho, né? Mesmo se você é autônomo, tem aqueles abençoados que te tiram. Você respira. Você não abandona o barco. É assim, faz parte. Então essa mentalidade de crescimento é o que se fala que é o caminho da gente desenvolver e se realizar. Então, a mentalidade fixa, ela é do mal e negligente. Ele tinha medo da frustração, medo da cobrança. Ele tinha medo do seu Senhor, por isso que ele enterrou, medo da cobrança, medo do erro. Ele se afastou do esforço. Ele colocou tanta limitação que ele enterrou até o que ele ganhou. Meu Deus. A mentalidade de crescimento, ela é de fato um diferencial. Porque para nós cristãos, a mentalidade de crescimento vai muito além disso. Eu acho que nós deveríamos ser os mais excepcionais na mentalidade de crescimento. Por quê? Porque eu tenho um Deus que está comigo. Eu tenho um Deus que me levanta. Eu tenho um Deus. Eu tenho o Senhor. Eu não posso, mas Ele pode. Ele renova e dá força ao que está cansado. Ele dá paz ao que está ansioso. E o que Deus te entregou? O que o Senhor te chamou para multiplicar através de você? Uma coisa é certa, você já tem a bênção do Senhor. Muitas vezes são medos, né, inseguranças, limitações que querem nos paralisar. A mentalidade daquele servo mau e negligente é porque ele estava preso à necessidade de certeza. Será que vai dar certo esse investimento? Quem me garante que vai dar certo esse esforço? E esse medo nos leva à paralisia. E aí a gente tem como exemplo
Abraão, o Senhor disse a Abraão: Abraão, olhe para as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Mas Abraão tinha pelo menos um filho. Não. O Senhor falou: creia, saia da tua terra, caminhe para a terra que eu te mostrarei. Observe que não é assim, caminhe, que eu estou te mostrando a terra. Foi assim? O Senhor diz: caminhe para a terra que quando você estiver no caminho eu te mostrarei. Então o lugar de segurança e certeza nosso é diferente do lugar de segurança e certeza em Deus. Porque nem sempre a gente vai ver os resultados desenhadinhos pra gente, né? Senhor, se eu te servir, fizer o melhor, me entregar, o Senhor garante. O Senhor vai falar: filho, creia. Creia. Abraão recebeu a promessa da multiplicação, mas ele teve que sair desse lugar de certeza e segurança humana. Quando Deus nos entrega algo, Ele nos chama, né, para trabalhar com Ele, para que aquilo se multiplique. Tem a parte que compete a Deus e a parte que compete a nós. E eu gostaria de dizer que nós estamos, para finalizar, debaixo dessa palavra. Pode passar aí para a gente? Pode passar. A bênção da multiplicação está sobre nós. Quantos são descendência de Abraão? Farei de você um grande povo e te abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Meu Deus, nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou. Porque Abraão aceitou, ele é o pai da fé, ele aceitou viver para construir uma nação em adoração a Deus, quando o que ele tinha era uma esterilidade humana. E o que o Senhor está te chamando? Talvez o que você vê é como Abraão: o Senhor não tem nada, só tem minha fé, serve? Aí ele diz: é isso aí, começa com a fé mesmo, gente, não é com a ferramenta na mão, não. E eu, com muito temor, eu entendo que esta palavra está sobre nós nesta noite. O Senhor está aqui despertando pessoas que talvez você está escondendo o seu talento. Aquela voz do medo, da insegurança. Está enterrando os talentos, o que o Senhor te entregou. A Bíblia diz lá, referências é o que não falta. A uns foi dado o dom, servir, de abençoar, financeiramente até mesmo, dons de curar, de profetizar. O Senhor deu os dons, habilidades, chamados. Se você não descobriu o seu, é porque está voltando, ó, joelho no chão, porque Ele deu. Eu acredito mais em Deus que em você. Ele deu. Se você não encontrou, vai orar, vai jejuar, vai falar: Senhor, o que quer? Ou talvez você não está enxergando, porque você está comparando com quem ganhou 5. Ah, Senhor, não, eu não tenho esse talento não, porque olha lá, está na sua mão o talento, mas está comparando com aquele que tem 5. A comparação é um veneno, é realmente um caminho para enterrar. Que nesta noite o Senhor abra os seus olhos para que você enxergue aquilo que Ele requer e que Ele quer multiplicar através de você. Seja na casa do Senhor, seja no seu trabalho, na sua família, nas suas habilidades para construir algo. Então eu creio que o Senhor está dizendo: filho, eu não quero te chamar de servo mau e negligente. Eu quero te dizer: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito, te colocarei. Pode entrar na alegria do seu Senhor. A fé sem obras é morta. Nós cantamos aqui: Senhor, me enche. Senhor, me enche. Aí o Senhor fala: e o que você vai fazer com esse enchimento? E o que você vai fazer com esse enchimento? Senhor, é para a tua glória. Esse enchimento nos ajuda aqui, nos ajuda lá fora. Um enchimento de sabedoria, um enchimento de amor do Senhor, um enchimento de obras de caridade, um enchimento de misericórdia, de perdão. Começa por aí, né? É o talento, é a virtude que Deus deu aos seus filhos, que precisam estar em prática. E a palavra diz que fé sem obras é morta. Então tem coisas que são ações. Agora também,
o Senhor diz para aqueles que estão investindo o seu talento. Há muitos aqui que você tem investido o seu talento, ainda que custe tempo, que custe críticas, que custe o que mais, gente? Quando a gente está investindo? Dor de cabeça? O que custa mais? Cansaço? Mas nesta noite, eu ouço o Senhor dizendo sobre nós assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito eu estou te colocando. Eu tenho certeza que debaixo desta palavra o Senhor está liberando aqui uma porta de multiplicação. Você foi fiel no pouco, você sabe o que custa, você sabe o cansaço, você sabe o seu empenho. Senhor, eu tenho investido aqui, meu Deus. E o Senhor está dizendo: servo bom e fiel, hoje é um dia de um acerto contigo, porque o Senhor, de tempos em tempos, o Senhor vem, porque nenhuma obra passa diante de Deus, Ele não deve nada a ninguém. E hoje, diante do Senhor, no temor do Senhor, eu posso dizer a vocês que a palavra dEle não volta vazia. E há uma porta de multiplicação aqui. E neste tempo, você que sabe que essa palavra é sobre a sua vida, porque tu és servo bom e fiel. E o Senhor está dizendo: você foi fiel no pouquinho, no monte eu te colocarei, na abundância. É de sabedoria, haverá mais. É de paz, o Senhor dá mais. É de habilidade, o Senhor dará mais. Uma porta vai trazendo outras portas. E debaixo desta palavra o Senhor, Ele fala lá, né? Como a gente leu em Gênesis. A fertilidade e a multiplicação é a bênção que eu dou para vocês. Vocês serão férteis. Vocês multiplicarão. Assim diz o Senhor. É tempo onde o Senhor diz no reino dos céus: foste fiel no pouco, servo, mas agora no muito eu estou te levando para obras maiores. A responsabilidade é maior, mas entra, faça parte dessa alegria do seu Senhor. E em nome de Jesus, que não seja tirado de você esse que tem. Peça ao Espírito Santo, me ajude. Me ajude na engrenagem deste talento. Tire os meus medos do meu coração, porque de fato eu conheço o meu Senhor. Mas tire esse medo, tire essa necessidade de certeza, tire essa insegurança, tire essa mentalidade fixa. Me leva, Senhor, pelo Teu Espírito a uma mentalidade de crescimento, para lidar com a frustração, para lidar com crítica, para lidar com os meus próprios temores. E em nome de Jesus, quando a gente entrega isso ao Senhor confiando, uma coisa é certa, o Senhor fará. Você será uma bênção. Que a gente possa tomar a decisão como Abraão, que se arriscou, que entregou, né, tudo que ele tinha, que era a fé. Que a gente possa nesta noite entregar a fé ao Senhor e começar a agir diante da vontade de Deus. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esta palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é misericordioso. E eu sei que aqui o Senhor está chamando pessoas que o inimigo já levou, meu Deus, a enterrar, a esconder, por medos, por receios, por inseguranças. Mas em nome de Jesus nós repreendemos, Senhor, este pensamento paralisante. Em nome de Jesus nós repreendemos, Senhor, as palavras contrárias. E nós declaramos, Senhor, a transformação no entendimento desse teu filho e dessa tua filha, Pai. Que eles possam, meu Deus, sair deste lugar. Que eles possam recuperar o que foi perdido, porque é certo que o Senhor multiplicará, Senhor. Que em nome de Jesus nós possamos nos encontrar contigo todos os dias e ouvir o teu falar dizendo que nós somos servos bons e fiéis e que nós podemos participar da alegria do Senhor, Pai. É o que nós pedimos e nós cremos que nós já recebemos de ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.